A APUESP está presente em todo o estado, em cada sala de aula, na vida de cada profissional da educação. Em defesa da escola pública gratuita, laica e de qualidade, da dignidade profissional de seus associados, da cidadania plena e da democracia. Comunicado de responsabilidade da APUESP. Vila Flex Colchões, está pensando em comprar um colchão novo ou trocar o seu colchão? Você tem que vir para Vila Flex Colchões. É isso mesmo, aqui você vai encontrar colchão de mola, colchão de espuma, casal, queen, king, todos os tamanhos e modelos, a pronta entrega com o melhor preço, parcelado no cartão de crédito sem juros. É isso mesmo, a entrega mais rápida de Piracicaba está aqui na Vila Flex. Você compra cedo e entrega à tarde. Tá precisando de um colchão de mola, colchão de espuma, box queen, box baú, travesseiro, cabeceira, tudo que você precisar para o seu conforto, para o conforto do seu quarto, você vai encontrar aqui na Vila Flex Colchões. A Vila Flex Colchões tem 2 lojas para melhor atender você. Nós estamos aqui na Avenida 2 Córregos, número 437, fácil acesso, estacionamento na porta, cafezinho, água gelada e um atendimento personalizado que você vai encontrar só aqui na Vila Flex Colchões. E você que está aí na região da Vila Resende, nós temos a loja na Vila Resende, na Avenida Manuel Conceição, número 607, com estacionamento na porta, fácil acesso, cafezinho, atendimento personalizado, que você só encontra aqui na Vila Flex Colchões. Vila Flex Colchões, você merece dormir bem? Vem! Olá pessoal, passando por aqui para prestar conta do ano 2025, no qual a nossa entidade, representando 11 atividades, fechou todas as negociações com aumento real, ganho significativo para todos os trabalhadores, e dizer que nós temos um desafio muito grande pela necessidade de mão de obra e qualificação, mas nunca esqueça que o sindicato tem um projeto de formação profissional, um projeto de alfabetização no qual os trabalhadores podem ser inseridos de forma gratuita. Então fiquem atentos com a disposição, o tempo, que ele não espera ninguém e sempre há tempo de fazer alguma coisa melhor. Então contem com o Sindicomp aqui e com essa condição de trabalho e essa prestação de conta, nós, diretores do Sindicomp, juntamente com os funcionários, desejamos a todos um Feliz Natal, com muita paz, muita saúde, muita prosperidade e um excelente Ano Novo para que a gente possa recomeçar, recalcular a rota e seguir em frente, porque atrás vem gente. Parabéns por tudo e por todos. Estamos juntos e até o próximo ano. Todas as quartas-feiras você recebe as principais informações e tira suas dúvidas sobre o Memorial Planos, Grupo Unidas e Grupo Bom Jesus. Afinal, as melhores escolhas são as que trazem tranquilidade. E está rolando no Clube Recreativo dos Metalúrgicos o Beach Tênis. A modalidade esportiva que caiu na graça dos brasileiros já é sucesso também em nosso espaço. As aulas são orientadas pelo educador físico Vitor Castro. E para quem não conhece o esporte, vale a pena ter uma aula teste. As regras existem, mas para participar basta ter disposição. Então, é só vir e aproveitar o momento. Eu sou o João da Toca da Coruja e a gente tá nesse tempo aí
Tem hora que esfria, tem hora que esquenta. Aqui nós temos de todo jeito. No frio tem os caldos, palmito, ervilha, cebola, aspargo, mandioquinha com carne seca, abóbora com carne seca e o palmito, que é daqui. E a tradicional canja. No verão, você vem, tem o peixe com legumes da manteiga, frango com legumes da manteiga, filé mignon com legumes da manteiga e aquela salada completa que dá para 2, 3, 4 pessoas. Venha para Toca, 200 tipos de lanche, pão francês, pão de hambúrguer. Aqui é você que escolhe. Vem pra Toca. Se preferir, diz que 3434-3089. O motoqueiro vai com o maior carinho, leva o lanche pra você, maquininha, leva tudo funcionando. Você quer vir pra Toca, não acha lugar? Aqui tem estacionamento para 60 carros. Tá atrás de mim aqui, ó. Lotou aqui, eu tenho outro lado da rua. Telefone 3434-3089. Vem pra Toca, você também. Vem. Passando para desejar todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade, em especial aos comerciários. Meu nome é Vitor, sou presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba. Que esse Natal seja repleto de amor, alegria e saúde e que vocês tenham um ano novo abençoado. Novas oportunidades, novas conquistas. Lembre-se, um ano só depende da gente ser cada vez melhor e produtivo. Desde já, Deus abençoe a todos. Boa noite, Piracicaba. A partir de agora, estamos diretamente aqui dos estúdios da Comunicare com seu programa diário de jornalismo. Região Piracicaba agora. Muito boa noite a toda a região metropolitana. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Hoje, sexta, sábado, domingo, você assiste o programa sempre às 18 horas, com a reprise às 23 horas. Boa noite, Maria. Boa noite, Neto. Boa noite a todos que nos acompanham nesse programa especial de sexta-feira. E, claro, você vai poder rever também no sábado e no domingo esse programa que está cheio de informações importantes para você, entrevistas, participações, dicas para o final de semana e tudo mais, hein? Então, a gente agradece muito a sua companhia aqui. E você, o recado agora é da Mulher Chique, né, Maria? Exatamente. Olha que camisa linda, gente, eu tô vestindo hoje aqui no programa. É lá da Mulher Chique, viu? Cheia de detalhe, né? Nesse tom de marinho, que é uma cor clássica, uma camisa clássica para você ter aí no seu guarda-roupa também, para você usar no seu dia a dia, no trabalho, né? E olha, a Mulher Chique já tá com toda a coleção Primavera-Verão disponível para você. A Letícia vai mostrar tudo pra gente. Oi, Neto. Oi, Maria. Hoje eu estou aqui na Mulher Chique para apresentar para vocês um pouquinho das novidades Primavera-Verão. Separei algumas peças aqui para você ter uma noção do que você vai encontrar aqui na Mulher Chique. Começando por esse conjunto, nós temos ele no tecido sedinha, com essa estampa maravilhosa e esses bordados na gola, no cinto da saia também. Ele tem um elástico, o tecido está maravilhoso e o conjunto imperdível. Esse modelo também lindíssimo, rico em detalhes, no tecido sarja, um pouquinho mais encorpado, mas perfeito para um evento, uma ocasião importante. Coloca aquele salto, dá para usar também com aquele teninho básico e você vai arrasar. Essa opção de vestido também, nessa estampa linda, que é bem primavera-verão, né? Temos o decote em V e na parte das costas, ele tem um elástico aqui também para ficar bem acinturado. Tem aqui para você dar um lacinho também.
tá lindo, o tecido é viscose, então você já sabe, né? Super fresquinho, ótimo para esse verãozão que tá chegando. E aqui na Mulher Chique também você encontra peças selecionadas com descontos exclusivos de 50%. Temos algumas blusas maravilhosas, com cores vibrantes para essa estação que está chegando. E você vai arrasar com essas blusinhas lindas. E continua também a promoção do infantil, 50% off em toda a linha infantil aqui na Mulher Chique. Estamos localizados aqui na rua Moraes Barros, número 978, e em frente nós temos a Mulher Chique Moda Festa, no número 981. Aqui você vai encontrar o vestido ideal para o seu evento, seja ele casamento, formatura. Agora nesse final de ano começa muitos eventos e aqui na Mulher Chique Moda Festa você encontra o look ideal para você. É isso aí, então passe por lá e garanta o seu look tanto para o dia a dia como para as festas do final do ano, hein, gente? Já tá chegando, tenho certeza que você tem um evento importante nesse final de ano, então confira as novidades. Preço imbatível e qualidade para você é na loja Mulher Chique. Muito bem, a gente continua com o programa. Vamos agora a um quadro muito interessante, o nosso quadro aqui no programa, chama-se Saúde Agora, que a gente recebe sempre profissionais da nossa querida Unimed Piracicaba, que vem aqui participar da entrevista, trazendo informação para vocês de casa. Olha, pertinente, pode chamar aí o esposo, a esposa, todo mundo assistindo, porque são informações sobre saúde. É o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E hoje tendo o prazer de receber aqui conosco a doutora Lenira Cristina Estela, ela que é médica cooperada da Unimed Piracicaba na especialidade endocrinologia e metabologia, hoje falando de um tema muito importante sobre diabetes. Doutora, bem-vinda! Obrigada pelo convite, tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Sempre muito bom recebê-la. Eu agradeço a oportunidade. E você de casa pode participar conosco, 991-41-1048 ou 2534-1234. Bom, dia 14 de novembro, então, né, Dia Mundial da Diabetes, para a gente entender um pouquinho, né, por que desse dia, por que se faz esse dia. A doutora vai explicar um pouco para nós, né, sobre isso, a importância que é um dia como esse, e depois a gente entra no assunto realmente do diabetes e você vai participar conosco. Vou falar desse dia muito importante, né, doutora? Sim, muito importante a gente poder lembrar e discutir o assunto, né? O diabetes é uma doença muito prevalente no mundo todo e a prevalência vem crescendo em todo o mundo. Sim. E a gente sabe que o diabetes participa de situações de desfechos graves como infarto, AVC. O diabetes é a causa de mais frequente aí de amputações não traumáticas, de cegueira, enfim. E metade das pessoas com diabetes não sabem que tem diabetes. Ela é silenciosa. Ela é silenciosa, não sabem que tem, não tem a oportunidade de tratar. E muitos dos que já têm o diagnóstico também não tratam adequadamente. Então, é importante a gente estar levando essa consciência da necessidade do diagnóstico precoce, do tratamento para evitar essas complicações. E a data foi escolhida em função de um descobridor da insulina, que foi um marco aí no século XX, né? O tratamento do diabetes, no século XX ele passou a existir, porque antes não tinha tratamento, e hoje a gente tem muitas pesquisas em diabetes com propósitos, né, não só de abaixar a glicemia, mas como de prevenir essas complicações efetivamente. Então, perfeito. Doutora, o diagnóstico, né, quando a gente fala de diagnóstico, tem que ter o exame para ter o diagnóstico, sim, né?
O que é ideal para a nossa região, para a população que mora aqui? É fazer regularmente os testes, os exames? Qual que é o período da busca essencial? Tem uma idade? Olha, é muito jovem, ainda não precisa ou não? Como é que funciona isso, doutora? Sim, a partir dos 45 anos para todas as pessoas. Mas antes disso ou mesmo após isso, quem tem mais fatores de risco para diabetes tem que ficar mais atento e fazer uma busca ativa, um rastreamento ativo. Então, portadores de obesidade, portadores de hipertensão, portadores de histórico familiar de diabetes, já que o diabetes mais comum, que é o tipo 2, ele tem um componente genético muito forte, não é? Mulheres que tiveram diabetes gestacional em gestações anteriores, elas têm um risco muito aumentado para desenvolverem o diabetes tipo 2 ao longo da vida. Então, elas têm que fazer o rastreamento. E é importante que as pessoas façam, de fato, né, esse rastreamento do diabetes. Não esperar para dar o diagnóstico de diabetes já com sintomas. Porque quando a pessoa tem sintomas, realmente, ela já é um diagnóstico muito tardio. Em geral, os sintomas já vêm junto com complicações. Perfeito. Pois não, Maria, diga. Vamos lá para as participações aqui no nosso WhatsApp. Você que está assistindo pela internet também pode mandar a sua pergunta aqui para a gente, tá? 991411048. Se você está na live no Facebook, Instagram, YouTube, peço que você mande também aqui no nosso WhatsApp, que fica mais fácil para a gente mostrar aqui, tá bom? Luiz Fernando, morador de Saltinho, obrigada pela audiência. Luiz Fernando, ele dá boa noite. Boa noite. Quer saber, doutora, se quem tem diabetes vai ter para sempre ou pode se curar? Boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, é uma dúvida bastante frequente, né? O diabetes é uma doença que, infelizmente, pelo momento, não tem cura, né? É a perda da função pancreática associada a uma resistência ao efeito da insulina a nível celular. Então, infelizmente, hoje a gente não tem cura. É uma doença que se desenvolve por uma predisposição genética e é antecipada por fatores de risco como a obesidade, o sedentarismo, hábitos de vida. Mas uma vez que a pessoa desenvolve o diabetes, não existe cura. O que ocorre é que quando ela tira a sobrecarga que existe nesse controle da glicose, às vezes a glicose melhora e ela fica normal sem medicação. Por exemplo, uma pessoa que é um grande obeso e perde peso, né? Ou com tratamento clínico, ou com tratamento cirúrgico, mas ela perde muito peso. A glicemia normaliza e a pessoa não toma mais remédio. Ela vai para sempre estar curada do diabetes? Não. Não é uma cura, na realidade é uma remissão da doença em função da perda de peso, da mudança do estilo de vida. Mas com o envelhecimento, que é um outro fator para o desenvolvimento do diabetes, a doença tende a aparecer de novo. E nesse período, se ele conseguiu, por exemplo, através de uma dieta ou um cirúrgico, né, ele conseguiu reduzir o peso, enfim, ele vai permanecer? Se ele permanecer naquele corpo sadio, né, vai permanecer a diabetes baixa? Vai permanecer, mas como um dos fatores para a piora da glicemia é a idade, em algum momento ela vai aumentar de novo. Mas claro que quanto melhor os hábitos de vida, o peso, ele consegue por mais tempo, por um tempo mais prolongado, permanecer num status de glicemia normal. Né? O que é uma coisa muito importante, porque as complicações do diabetes são relacionadas ao tempo de doença. Perfeito. Então, o quanto mais a gente conseguir, mesmo que a pessoa tenha uma predisposição genética, familiar ao diabetes, o quanto ela conseguir postergar o início do diabetes ou através da perda de peso e tudo, fazer com que essa evolução seja mais lenta, mais demorada, é o ideal, porque ela posterga também o aparecimento das complicações. Claro, perfeito. Né? Vou contar uma história aqui, acho que a Maria acho que até melhor para contar a história do meu sogro, né? Que o meu sogro, quando ele descobriu a diabetes, Maria? Doutora, meu pai eu era adolescente, então não lembro muito bem, mas eu me lembro dele comentar dessa pequena, né, diabetes, lá quando ele tinha ali os seus 60, 70 anos, né?
E daí ele fez um acompanhamento, ele sempre foi muito regrado, né, muito em tudo, e ele fez assim muito a questão da alimentação, né, durante muitos anos. E já ali, eu acredito, por volta dos 80 e poucos anos, a médica deu alta para ele da diabetes. Falou, olha, seu Rubens não precisa mais tomar a medicação. Claro que ele continuou com a alimentação, né, regrada e cuidando, né, não, claro, não comia muito açúcar, enfim, tudo isso, né, sempre muito saudável, né, sempre comeu muito legumes, verduras, né, muito variado. Ele fazia muito questão, né, de frutas. Exercícios, né? Exercícios sempre. Muito. Ele tinha um histórico, né, de natação, quando adolescente, criança, foi atleta. Então ele foi sempre muito regrado. E teve esse episódio, né, que o Neto lembrou bem, que a médica dele deu alta para ele tirar o remédio, mas isso, assim, já, né, com idade. Pode acontecer. Não é habitual. O que deve ter acontecido com seu pai é que ele tinha uma reserva de secreção de insulina, de função pancreática, que com a idade foi suficiente. Até porque com a idade a filtração renal diminui e aí a insulina circula mais tempo. E ele deveria provavelmente ter uma função residual do pâncreas, né? Sim. Porque na realidade, o que acontece? A gente nasce com o nosso pâncreas 100% funcionando. E existe um declínio dessa função pancreática ao longo da vida. Sim. Quando você tem aí uma predisposição genética ao diabetes tipo 2, esse declínio é mais acentuado, né? E vai diminuindo a produção de insulina. Então, com hábitos de vida, você consegue preservar essa secreção de insulina. E como ele era muito disciplinado e fazia atividade física, com certeza foi, eu imagino que foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, né? Mas ele é um exemplo, sem sombra de dúvida, né? A gente vai falar, e isso é importantíssimo, né? Muito. A questão dos bons hábitos, né? Da alimentação, isso, no caso dele, reverteu, que ele realmente afino, né? Ele seguiu o critério, mas para a gente não desenvolver a diabetes, acho que isso é importantíssimo, né? Da questão da alimentação, atividade física, como é que lida com isso, doutora? A gente tem vários tipos de diabetes. O diabetes tipo 2, que é o que a gente está falando, é o mais comum. Certo. A gente tem outros tipos, né? Tem alguns tipos genéticos, alguns tipos autoimunes, que vêm acompanhando outras doenças autoimunes muitas vezes. Então, cada um tem a sua evolução, né? Alguns passam aí com aquela glicemia alterada a vida toda, não evolui, né? Certo. Dá até para a gente pensar, dependendo da idade que começou a glicemia, a alteração da glicemia, que talvez ele pudesse ter um desse tipo, né? Mas, enfim, o tipo 2, que é o mais comum, ele tem realmente uma questão de hereditariedade muito forte. E aí você consegue postergar o aparecimento dele. Através de hábitos de vida saudáveis, manter-se bem num peso adequado, manter uma atividade física, uma alimentação saudável, você consegue postergar o aparecimento. Dificilmente você consegue que ele não apareça, né? Considerando uma pessoa longeva, em algum momento o diabetes vai aparecer, porque tem a questão do envelhecimento também. Sim. E a perda da função do pâncreas pelo envelhecimento. Né? E atualmente, muito mais a gente vive, né, doutora? Claro, e essa é a ideia, né? Tratar cada vez mais precoce para viver bem. Sim. Então, dificilmente você vai ter não manifestar o diabetes. O importante é que você consiga realmente que ele apareça o mais distante possível para que as complicações ainda venham, como elas vêm anos, né? Então, para não chegar a ter as complicações, que realmente as complicações do diabetes é que comprometem muito a qualidade de vida. Não é o diabetes em si, mas são as complicações, né? Quando a pessoa passa a ter dor nas pernas, perde a acuidade visual, ou tem alguma restrição à atividade física por algum acidente vascular, né? Um derrame ou um infarto.
Então, isso compromete muito a qualidade de vida. Perfeito. Pois não, Maria. Vamos para as participações aqui no nosso WhatsApp. Se você também tem alguma dúvida sobre diabetes, mande a sua pergunta aqui para a doutora Lenira responder, tá? Dona Neuza tá dando boa noite. Olá, Neto e Maria. Minha filha teve diabetes gestacional. Nunca teve, só na gestação. Ela pode desenvolver depois por conta disso? Olha, vamos falar um pouco da diabetes gestacional também, doutora. Isso, diabetes gestacional é aquele que a mulher desenvolve ao longo da gestação. Ela tinha uma glicemia normal antes e ao longo da gestação desenvolve. Inclusive, os parâmetros para diagnóstico do diabetes gestacional são diferentes do parâmetro para mulher não gestante, não é? E o diabetes gestacional, ele se resolve por completo do parto, a partir do parto, né? Do parto em diante a mulher deixa de ser diabética. Então, durante a gestação ela usa insulina e tudo mais, no dia do parto ela já não usa mais, né? Perfeito. Só que a mulher que desenvolveu diabetes gestacional, ela tem sim um risco muito alto de vir a ser diabética um dia na vida, né? Então, ela tem um fator de risco. Tem que redobrar a atenção em relação a peso, atividade física, hábitos saudáveis, porque ela tem um risco muito alto de se tornar diabética em algum momento. É uma mulher que tem que ficar atenta a vida inteira a partir desse histórico, doutora. Sim, muito. E também a gente sempre pede para as meninas que estão planejando a gestação engravidarem num peso adequado, para diminuir o risco de ter diabetes gestacional. Porque o diabetes gestacional aumenta, é uma gestação de risco, passa a ser uma gestação de risco para a mãe e para o bebê. É um gatilho que pode gerar um problema uma gestação de alto risco. Então, é interessante a mulher, quando está planejando a gestação, também cuidar do peso, engravidar em condições saudáveis para minimizar o risco de diabetes gestacional. E é bom para ela e é bom para o bebê, com certeza. Doutora, você falou da questão dos sinais, né? Que quando começa a vir com sintomas, a diabetes já tem uma evolução aí, né? Sim. E a pergunta que eu faço para você é assim, quando chega nessa situação, olha, começou a ter problemas e aí entra no tratamento, é mais complicado o tratamento? E quais são esses sintomas? Ah, sim. Então vamos começar. Quais são os sintomas? O diabetes não dá sintoma, até que ele esteja realmente muito alto. Então, quando, por exemplo, a glicemia normal no sangue em jejum é até 99. E 2 horas depois das refeições, até 140. Esse é um parâmetro, inclusive, que a gente tem que ter sempre em mente, porque quando você trata o diabetes, você tem que chegar nesses parâmetros. Ficar com a glicemia no sangue semelhante à glicemia de quem não tem diabetes. Perfeito. Né? Então, o diabetes ele vai dar sintoma quando ele está mais que 200, às vezes muito mais do que isso. E a pessoa começa a sentir a boca seca, começa a ter muita sede, bebe água e a água não mata a sede, faz muito xixi. Então, começa a emagrecer. Então, esses são sintomas. Esses sintomas aparecem quando o declínio da função pancreática chega a menos de 5% das células beta. Olha. Quando você já perdeu 95% das suas células beta. Então, é um diagnóstico muito tardio que provavelmente se estima que já foi perdido provavelmente uns 10 anos de diagnóstico. Nossa, né? Por esse isso, é o período, então, 10 anos. Exatamente. Então, provavelmente, a pessoa que faz o diagnóstico já com sintomas, ela já tem aí alguma complicação pelo diabetes e isso tem que ser rastreado também no momento do diagnóstico. Agora, o ideal, então, é fazer aquele rastreamento sem sintomas. O tratamento, para quem já tem sintomas, é mais difícil? É um pouquinho mais de início, porque a glicemia está mais alta, né? Então, às vezes, você, logo no início, tem que usar um pouquinho de insulina, até para conseguir abaixar, porque, às vezes, os remédios nem fazem efeito numa glicemia tão alta, né? Por um efeito que chama glicotoxicidade. Então, é um pouquinho mais trabalhoso, mas é perfeitamente factível, né? Tem que ser controlado e a gente consegue. Tem que ser tratado para ser controlado, né? Mas
possível sim de ser controlado e depois de um tempo, e isso é um outro paradigma também. A pessoa às vezes precisa usar a insulina por um curto período de tempo e não quer dizer que uma vez que ela vai usar a insulina, ela nunca mais se livra da insulina. Não é existe isso, né? isso. Né? Então, às vezes no início a insulina é uma ferramenta de controle que a gente precisa usar por algum período transitoriamente para depois seguir tomando comprimidos. Perfeito. Participações aqui, pessoal querendo saber se mitos ou verdades. Doutora, começar com essa pauta aqui do Simão. Ele está dando boa noite, Maria, Neto, Ana. Noite. Doutora, viu alguns médicos no YouTube falando que alguns medicamentos para diabetes reduzem a absorção de vitamina B12, que é importante para o cérebro. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. A gente monitora os níveis de vitamina B12 e ácido fólico para quem usa a metformina. Mas isso não quer dizer que essa medicação não seja uma boa medicação. É uma medicação excelente, usada já há décadas e permanece assim nas orientações como uma das primeiras drogas a serem usadas. É uma medicação excelente, mas realmente ela interfere um pouquinho na absorção de algumas vitaminas e por isso a gente acaba tendo que monitorizar e eventualmente repor. Mas a vitamina B12 é importante para o cérebro, sim, mas a gente nunca deixa escapar e a vitamina ficar tão baixa, né, a ponto de dar sintomas. Faz a reposição e tudo bem, né? Tranquilo. Tá e certo. é uma reposição lá de vez em quando também, não é uma interferência tão expressiva, né, na absorção. Perfeito. Estamos ao vivo aqui com a doutora, sempre é uma aula. A doutora vem ao programa respondendo, hoje falando da diabetes, tão importante, né, esse assunto. E sem sombra de dúvida, doutora, até para a gente encerrar a participação, a melhor maneira, e é isso que a Unimed Piracicaba faz, é o preventivo, é a prevenção, né, doutora? Sim, não tenha dúvida. A gente trabalha na prevenção para a pessoa postergar o aparecimento do diabetes, na prevenção das complicações quando a pessoa já tem o diabetes, e isso é muito importante, porque eu costumo dizer assim, que você tratar o diabetes mais ou menos, você não previne as complicações. Então, o diabetes tem que ser bem tratado, tem que atingir as metas terapêuticas, os exames têm que ser regulares e os resultados aí têm que se enquadrar. Então, o objetivo é isso, agir em todas as possibilidades, antes do diabetes aparecer e depois que ele já está instalado. E contar com a família, né? Que é um grande apoio também, né? Não tenha dúvida, é importante porque o diabetes envolve algumas restrições e é importante que a família colabore, né? Faz bem para todo mundo. Faz bem, uma dieta saudável faz bem para todo mundo. Perfeito. Doutora, muito obrigado mais uma vez conosco aqui. Sempre é um prazer recebê-la aqui, né? Explica muito bem, a população escreve, elogia a outra participação. A senhora veio aqui, o pessoal elogiou, gostou muito. É sempre muito bom trazer essa informação à população, viu? Eu que agradeço o trabalho de vocês aí na divulgação de informações tão importantes e que interessam a todo mundo, né? Porque é uma doença super prevalente, é muito importante a conscientização em diabetes. Perfeito. Muito obrigada, viu? doutora. Eu que agradeço. Até a próxima. Você acompanhou o quadro Saúde, agora oferecimento Unimed Piracicaba. Muito obrigado, doutora, pela participação e informações de suma importância, né, Má? Com certeza, né? Sempre muito importante falar sobre diabetes. Delta Supermercados, e tem aniversário, quem ganha é você! A promoção de aniversário do Delta Supermercados 2025 chegou. Concorra a 14 viagens no valor de R$15 mil e mais R$5.000 para usar na viagem. Para participar, você deve se cadastrar no Classe A. Compre as marcas participantes e informe o CPF no caixa. Doe 1 litro de leite no caixa e dobre os números da sorte da sua compra. E tem mais! Em compras de R$150 ou mais, você concorre a 2.500 vales compras de até R$500 na roleta do app. Delta Supermercados, cada dia melhor. Delta Supermercados, cada dia melhor. Olha os endereços do Delta para você aproveitar, gente. Avenida Lourenço Filho, 43, Secap, Avenida Comedor Servidote, 1184, ali em Caxambu, e Avenida Monsenhor Martins Salgou, 471, Vila Areião, a loja 4, Avenida Jaime Pereira, 1246, no Bong, e a loja 5, na Avenida 2, Córregos, 1151, no Piracicabim. Delta Supermercados. Qualidade e variedade, só o Delta tem.
O melhor preço da cidade, o Delta tem também. Economia de verdade, comprar no Delta me faz bem. Com um carrinho cheio, as ofertas sem de cor. Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Delta Supermercados, cada dia melhor. Muito importante que a gente traz aqui no programa Piracicaba agora é o quadro da Uniodonto, trazendo informações, e dessa vez nós conversamos com a doutora falando sobre a questão da saúde bucal das crianças. É muito importante sobre o dente de leite, sobre a limpeza, então preste atenção. Vai lá. E nós temos o prazer de receber aqui a doutora Camina Kaori, correto? Watanabe conosco, cirurgiã dentista cooperada da Uniodonto. Seja bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Obrigado pela sua presença, viu? E a gente vai conversar um pouquinho aqui, que o tema de hoje é a prevenção de cáries desde a infância até a adolescência. Tão importante isso. E você vai participar conosco. 991411048 ou 2534-1234. Camila, quando a gente fala da infância, né, a gente precisa entender algumas situações, né, até para quem está em casa compreender. Já ouvia muito isso, acho que hoje nem tanto, mas é legal você falar sobre isso. Primeiramente, qual a idade ideal para ir ao dentista? E já junto com isso, Camila, falar um pouquinho sobre a questão do dente de leite, né? Que ainda tem pessoas que falam, dente de leite não tem problema, vai cair mesmo, não precisa ir no dentista, não precisa tratar. Fala um pouquinho dessa situação também, por favor. Pode deixar. Então, o que acontece? O certo é ir no dentista desde o primeiro ano, tá, de vida. Um aninho de vida tem que levar? Um aninho já tem que levar, porque é na idade que começa a aparecer os primeiros dentinhos, é onde a gente começa a tomar esses cuidados de prevenção. Sim, tá? sim. Por mais que sejam dentes de leite, dentes que irão ser trocados, é importante a gente cuidar, tá? Porque são dentinhos que vão ficar aí por uns 3, 4 anos, alguns, e outros que ficam até os 10 anos. Olha só. E a gente não fala muito isso, né? Mas o dente de leite, ele é o caminho, né? Que ele está fazendo o caminho para o dente definitivo, né? Esse é um fato importante também dele, né? Isso. Se você tem a perda do dente de leite, por exemplo, você perde também o espaço do permanente que vai estar vindo por aí. Está vindo próximo, né? Isso. Por isso tem que cuidar. Excelente. Participe conosco, 991411048, 2534-1234. Ao vivo, a doutora Camila conosco, falando, né, sobre essa questão da cárie, tratar para não ter. Camila, a gente vem reparando que vem diminuindo bastante, né, a questão das cáries, né, justamente pela ida ao dentista regularmente, né. Agora, criança tem um fator que eu acho que tinha um fator de risco, né, criança adora doce. Doce é o inimigo número 1 aí, é o que mais gera cárie? Isso. Por enquanto, é ainda o doce, né? A sacarose em si, tudo que contém sacarose, amido, acaba sendo um alimento propício à cárie, mas não que precisa proibir, mas sim sempre controlar a higienização, manter a ida frequente ao dentista, fazer a limpeza regular. Sempre a cada 6 meses é bom levar ao dentista, fazer a limpeza e principalmente a aplicação de flúor, para evitar e prevenir essa cárie. E agora falando sobre limpeza, né? Essas escovas que são vendidas, né? Com bichinhos animados, né? E o creme dental também, que eles falam, esse creme é para criança. Tudo isso é real, é mito, não importa, tem que ser uma escova. Como é que funciona? Em relação ao creme dental, tem muitos cremes dentais que falam que é sem flúor. Esses cremes dentais não funcionam. Tá? Eles sempre têm que ter no mínimo 1.100 ppm de flúor. Tá? Muitos têm, outros falam que não pode ter porque a criança ainda é muito pequena, mas é importante introduzir o flúor desde pequeno. Tá? Lembrando... Isso vem escrito na embalagem? Isso vem escrito, que a quantidade é 1.100 ppm de flúor. Entendi. Tá? É sempre importante lembrar que não pode engolir. A pasta de dente é só para escovar o dente e já cuspir. Perfeito, perfeito. Pois não, Maria. Vamos para as participações aqui no nosso WhatsApp, ó, tá aqui o nosso número para você também participar. A sua participação é sempre muito importante aqui com a gente. Esse é o nosso quadro da Uniodonto Piracicaba, tirando dúvidas, né? Uma prestação de serviço
falando sobre saúde bucal. E hoje, especificamente com a doutora Camila aqui, falando da saúde bucal das crianças, bebês também vamos falar, e até a adolescência. A Marília, de Rio das Pedras, assistindo a gente, ela dá boa noite, Neto, Boa Maria noite. e todos do programa. Gostaria de perguntar para a dentista se meu filho pode usar enxaguantes bucais. Ele tem 4 anos. Boa pergunta. Sim. Ele pode estar usando enxaguante, sempre lembrando que o enxaguante deve ser sem álcool. E também evitar que ele engula o enxaguante. Então, ele é realmente só para fazer o enxágue e já cuspir. E sempre lembrando de ser sem álcool. Sempre sem álcool. Esses dois tipos, né, também descrito na embalagem, né? O sem álcool, ele vai trabalhar a mesma coisa, Camila? Ele vai trabalhar a mesma coisa e sempre contendo o flúor de novo, que o enxaguante também contém esse composto. Composto, né? Isso. Quer dizer, o flúor desde a primeira infância é essencial, tem que usar, né? Isso, tem que usar, não pode evitar. E quando vai ao consultório, Camila, a aplicação de flúor também após a limpeza, também é feito em crianças? E isso é feito em criança também. Ah, que legal. A gente costuma fazer até um tratamento coberto pela Uniodonto, muitos convênios, então é importante que a criança vá, faça a higienização, a profilaxia e também a aplicação de flúor. Aplicação de flúor, né? Isso. Muito bom. Participe conosco, 991-41-1048, o nosso WhatsApp. Pode fazer a pergunta para a Camila. Estamos ao vivo, cirurgiã dentista da Uniodonto, conversando com você de casa. Doutora, o flúor em si e também o enxaguante, qual que é, a função dele exatamente? Eles podem substituir, por exemplo, a escovação? Não, o flúor ele não substitui a escovação. Ele diminui a possibilidade da cárie. Sim, mas ele não substitui a escovação. Para você ter o controle da escovação e daquele alimento que foi ingerido, precisa escovar, precisa da pasta de dente também, tá? Para realmente tirar aquela camada de sujeira. Doutora, criança também tem que fazer o uso do fio dental? Também tem que fazer uso do fio dental. O fio dental para crianças pequenas, principalmente, é sempre importante ter o auxílio de um adulto. Sim. Tá? Sim. Mas é importante passar todos os dias. Falando no auxílio de adulto, né, é muito comum a criança imitar muito, né? Geralmente os pais fazendo a barba, a criança quer passar também o creme, né? Isso. Também é uma certa didática nisso, quer dizer, além de ensinar, mas a criança começar a dominar a própria escova para entender. Como é que funciona essa didática quando você recebe, por exemplo, crianças de 1 ano, 1 ano e meio? Como é que é feito isso? Isso, é muito bom você escovar o dente perto das crianças, principalmente no espelho. Se escova a mãe, o pai e a criança junto, ela é mais fácil de imitar os movimentos. Principalmente nessa primeira infância, a criança costuma imitar muitos movimentos, não só de escovação, tanto de alimentação. Então, é muito mais fácil de ensinar e criar o hábito. Se a família já tem o hábito de acordar depois do almoço, antes de dormir, para a criança já vai ser um dia a dia normal. Um dia a dia, né? O meu sobrinho, quando era pequeno, eu perguntava para ele, você escovou o dente? Ele falou, escovei. Ele não vai nem lembrar disso, mas ó, eu falava assim, como é que você escova o dente? Ele falava assim, eu escovo antes, durante e depois das refeições. Antes, durante, eu não lembro a cara dele, não lembro. Antes, durante e depois das refeições. Eu falei, nossa, agora então escova tá ótimo. Bastante. Esse escova bastante, Isso né? sim é bom. Isso é o ideal. Isso é o ideal, né, Camila? Agora você falou do exemplo do pai que está ali, né, escovando o dente. A criança não pode fazer uso da escova do pai ou da mãe, né? Isso. Explica para nós o porquê. Isso. Cada um em casa tem que ter sua escova de dente, tá? É higienização, cada um tem um meio bucal diferente. Então, é sempre importante que cada um tenha a sua. Até porque do adulto vai ser um tamanho diferente da criança. A quantidade de pasta que a gente vai colocar na escova também é diferente, dependendo da idade da criança. Sim. Então, é por isso sempre ter cada um a sua. E a questão dos germes também, né? Acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque a criança está criando ainda, isso, né? uma imunidade ainda, né? então não é a mesma imunidade que eu tenho, que você tem, acaba alterando bastante. Tem que tomar cuidado, né? 991-41-1048, 2534-1234, você participa conosco aqui ao vivo, Camila, aqui respondendo suas perguntas. Vamos falar de algo bem complicado. O senhor não lembra, mas foi complicado para o senhor também. Aliás, a senhora e o senhor que está assistindo, se você lembrar... Tem telespectador que lembra, viu, Camila? Eu falo, se você lembrar, eu lembro. Quando foi que você deixou a chupeta? Você lembra disso? Nossa. Como é que foi?
A Camila falou que é craque em fazer criança deixar a chupeta. É verdade, Camila? É mesmo? Isso. Brincadeira. Mas criança realmente pode usar chupeta, Pode não usar. é proibido. Mas sempre lembrando que de 2 a 3 anos a gente já recomenda que comece a tirar essa fase da chupeta. E como é que faz isso? Tem alguma dica? Acho que a criança quando vai ao consultório, eu lembro minha época, né? Na minha época, nossa, no consultório era quase... Minha mãe falava que era castigo. Se você não ficar quieto, vou te levar no dentista, né? Claro que hoje não existe mais isso, obviamente. Isso. Mesmo porque as crianças talvez sejam mais tranquilas, né? Mas como que é isso quando a criança chega com a chupeta e está naquela fase de deixar? Como é que você orienta? Como é que você conversa? Porque pai e mãe é difícil, né? É difícil. Eu sempre oriento vir de casa já falando, conversando, não tratando o dentista como uma coisa ruim, mas sempre a gente conseguir fazer uma troca da chupeta, aí a gente acaba trocando por uma escova de dente nova, a gente consegue fazendo essa troca. Às vezes não consegue reduzir de repente, né, o uso da Chega chupeta. aquele momentinho da Chega noite o que ela momento que chupeta. ela quer a chupeta, mas sempre reduzindo e variando tempo, uma né? noite. Tem criança que fica o dia inteiro com a chupeta, né? Isso, aí só deixar, por exemplo, durante a noite, depois ir variando, uma noite sim, outra não, até ela realmente desapegar. É o ideal, né? Que fica manhosa mesmo, né? Eu lembro que tinha a fada da chupeta, né, Maria? Ah, tem que entregar a chupeta. Que tem também a fada do dente dente. de leite. Isso. É importante trabalhar também essa parte lúdica, doutora, com as crianças? É importante também. É importante para a gente conseguir lidar com as crianças, saber que elas vão trocar o dente, saber que tem que continuar cuidando, até para entregar o dentinho para a fada saudável. Elas gostam muito de saber disso. E aí, assim, é importante lidar com fase lúdica, comprar escovas lúdicas também para incentivar a criança a usar. Perfeito. Camila, pois não, Maria, Vamos pode lá perguntar. para a participação aqui no nosso WhatsApp. Você também pode mandar o seu alô aqui, viu? A sua dúvida para a doutora Camila. A Luciana, minha pergunta: o que fazer quando a criança range muito os dentes à noite? Obrigada, me chamo Luciana, assisto sempre vocês. Obrigada, Lu. Obrigada, Luciana. E aí, doutora, isso geralmente a gente escuta muito adultos, né? Que tem o bruxismo, né? Isso. É o nome. E também criança pode ter? Pode ter o bruxismo também. Criança que ainda está nascendo os dentes, principalmente os dentinhos de trás, elas costumam ranger um pouco o dente porque ainda não acostumaram com a mordida dos dentes, deles se encaixando. A gente já tem os dentes há muitos anos, a gente já sabe onde vai encaixar certinho. A criança já não, ela fica buscando esse encaixe. Hoje em dia, com iPad, tablet, celular, acaba aumentando muito a ansiedade da criança na hora de dormir. Então, o que a gente também recomenda, se já passou dessa fase da troca dos dentes, é reduzir o uso dos aparelhos eletrônicos antes de dormir, porque a criança fica agitada. Sim. Então, acaba causando esse bruxismo. Não chega a ser um estresse, mas uma ansiedade. Ô Camila, a gente falou da cárie da infância, mas tem outras doenças que acomete a criança, quer dizer, acomete a saúde bucal da criança na infância? Sim, além disso, a gente tem a fluorose, que é quando a criança ingere muito flúor, uma quantidade, então acaba causando algumas manchinhas no dente, que a gente tem que tomar uma atenção, tá? Além da cárie, a gente também tem algumas crianças que não nascem com alguns dentinhos, que é o que a gente chama de agenesia. E o que? É um retardo do nascimento dos dentes? É isso? Em alguns retarda o nascimento, em outros não chega a nascer. Não nasce o dente não de nasce. leite? Olha. Então a gente tem que tomar cuidado. Ou às vezes nasce o dente de leite e não nasce o dente permanente. Puxa. Então, isso que a gente tem que fazer esse acompanhamento frequente, para a gente saber a hora de intervir. E qual que é o tempo, como você falou agora, duas situações atípicas, né? Mas qual que seria a situação normal do período que nasce o dente de leite até o período que cai todos os dentes? Qual que é a idade, mais ou menos, Camila? Olha, começa a nascer o primeiro dentinho no primeiro ano da criança, entre o primeiro ano. Tem crianças que acabam atrasando um pouquinho, é normal, mas normalmente no primeiro aninho já tem alguns dentes. Entendi. E vai perdendo esses dentinhos até os 10, 11 anos, a criança continua perdendo os dentinhos de leite. E aí já com outros definitivos na boca, né? Porque não é de uma vez só, né? Vai aos poucos, Isso, ele vai trocando de forma gradual. Troca primeiro os da frente, assim vai caindo os do fundo. E aí eles vão trocando. Até uns 10, 11 anos. Tem quem chega até os 13 até também. os 13 com o dente de leite. Isso. Olha só. Eu quero saber outra coisa, Camila. Não é para fazer em casa. Antigamente, o dente estava mole, ia lá, ou o adulto ia lá puxar, ou tinha que amarrar na porta. Eu já fiz isso, Camila.
Eu fiz isso quando criança, amarra a porta, fecha a porta. Não façam isso, não é legal, né, Camila? Não é o ideal, às vezes, porque a gente não sabe se o dente já está pronto para sair. Muitas vezes, se o dentinho já está muito mole, a gente acaba fazendo algumas brincadeiras, é normal. E até divertido para lembrar a criança, né? Para lembrar a criança, né? Lembrar que é normal, perde o dente, né? E não ter um medo também disso. É verdade. Então, vai de encontro aqui com a pergunta da Ana Júlia, lá do bairro Santa Rosa. Ela dá boa noite. Quer saber, doutora, se o dente da criança que está balançando deve cair sozinho ou leva no dentista para tirar? A gente precisa saber o tempo que esse dentinho já está mole. Tá? O que acontece? Algumas vezes, alguns dentinhos ficam mole e o permanente começa a sair atrás deles. Então, nesses casos, tem que levar o dentista e tem que recomendação de tirar. Entendi. Há casos que o dente de leite ele nasce já tortinho, Camila, e aí nesse caso tem que usar aparelho ou não? Não, quando o dente de leite já nasce tortinho, normalmente a gente faz um acompanhamento do porquê nasceu tortinho, se tem alguma deficiência óssea, e assim a gente vai fazendo o acompanhamento para um pouquinho depois já usar o aparelho. Tá certo. E o aparelho ele vem só depois do momento que está definitivo, é isso? Não, a gente tem casos que a gente intervém antes. Ah, entendi. Sim, tem alguns casos que é preciso intervir antes com aparelhos ortopédicos e só depois, sim, usar o aparelho fixo. Isso, o fixo já normalmente é já com os dentes definitivos. E as crianças usam aquele que é transparente também ou não? Camila, tem que usar? Usa também. Usa também? O Invisalign, né? Sim. Já, hoje em dia, já usam esses aparelhos transparentes também para criança. Isso mudou realmente, assim, toda a situação do aparelho, como era antes e agora? Para muitas crianças, sim. Principalmente o scanner, que hoje em dia não precisa pôr aquela massinha, que é uma massinha chata. Então, hoje em dia tem o scanner, pode fazer um aparelho invisível, pode também fazer um aparelho com desenho. Então, também com desenho? Tem muitas possibilidades para as crianças hoje em dia. Que legal. 991-41-1048, 2534-234. Vai participando conosco aqui. Eu quero que você participe e faça sua pergunta. 991-41-1048. Camila, você falou também do primeiro aninho para ir ao dentista. E aí a regularidade, né, da ida ao profissional é a mesma coisa do adulto, né? Cada 6 meses, correto? Isso, a cada 6 meses. E aí se tiver algum tipo de cárie, olha, tá surgindo uma dorzinha aqui ou uma cárie, a mãe notou, tem que ir ao dentista somente para tratar, não importa se é o dente de leite, né? Isso, tem que tratar, fazer a restauração. Muitas vezes a gente já dá a orientação de fazer um selante para evitar as cáries, mas é importante a cada 6 meses ir ao dentista, mesmo sendo pequeno. Sendo pequeno dente de leite, então tá bom. 991-41-1048, 2534-1234. Pois não, Maria. Participações aqui no nosso WhatsApp, você também pode mandar o seu alô. Tá aqui com a gente o Jeremias, que ele diz o seguinte: tinha muito medo de dentista quando criança, só adulto que perdi, graças a um dentista maravilhoso, cuidadoso e muito calmo. Jeremias, obrigada, viu, pela sua participação aqui. Doutor, esse comentário é muito comum, né, entre adultos que tiveram ali um acompanhamento, um início com um dentista, às vezes lá atrás, né, um pouco traumático. Isso faz toda a diferença na vida da saúde bucal dessa pessoa, né, doutora? Sim, com certeza. Se você já teve um episódio de trauma, ir ao dentista já vai ser uma situação ruim. Você evita e acaba indo só quando tem dor. Por isso a gente pede para as crianças irem desde pequenininha, para a gente conseguir acostumar, sentar na cadeira e ver que não é um medo que precisa ter. Não precisa gerar o trauma, Não precisa gerar esse trauma de ir só quando está com dor. Agora, Camila, tem toda uma didática, né? Tem todo um atendimento diferenciado para a criança, né? A questão do próprio tempo da criança se acostumar com você. Na primeira ida da criança, com 1 ano, 2 aninhos, o pai fica junto, a mãe fica junto, é assim que funciona? Isso, assim mesmo. A mãe fica, muitas vezes a gente pede nas primeiras vezes para a mãe sentar junto, para ver que é normal, que não machuca, e assim a gente já vai fazendo a interação da criança no consultório. Muito bom, é bom saber disso, né? Geralmente pai e mãe não tem essa leitura, né? Vou levar, é muito pequenininho, porque ainda tem aquela imagem que vai sofrer, e não é isso, né?
Hoje em dia o dentista já não é mais para passar o motorzinho, Perfeito. só para tirar cárie. Hoje em dia é uma prevenção mesmo, para a gente evitar que venham novas Que cáries. chega nessa situação de querer tratar, né? Exatamente. Você evita, né? Principalmente quando é pequeno. Aham. Então é importante a gente desde pequeno trazer esse costume. Sim, muito bom. Você tem assim uma média, Camila, para a gente até entender, né? Você falou que o açúcar, né? Ele acaba sendo os inimigos aí, né? Ele acaba gerando cárie. Mas tem alimentos que a criança possa consumir que ajuda a ter mais cuidado com os dentes? Tem alguma linha nesse entendimento, assim? Não, a gente não tem nenhum alimento que realmente ajude, né? A gente tem alimentos com menos açúcar, com menos sacarose hoje em dia, que já evitam um pouco a cárie. Mas qualquer alimento que consumir é recomendado escovar o dente, passar o fio dental, sempre escovar o dente. Eu vejo que tem a minha época, falando muito da minha época, lembrando que eu era criança. Sim. Eu lembro que tinha uma tia que molhava minha chupeta no açúcar, gente. Meu Deus do céu! E aí, é aquilo. Hoje acho que é muito comum a mãe levar a escova, né? Na minha época eu não levava, essa escova ficava em casa, né? Então eu ia para casa da tia, chupava chupeta com açúcar e passava o dia ali para a noite. Isso, ia dormir com ela, né? Terrível. Situações terríveis, né, Camila? Pois não, Maria, diga. Tá aqui com a gente também a Rosa, que está fazendo uma pergunta importante, doutora legal. Camila. Ela diz: olá, Neto, meu filho tem a gengiva grande. Isso deve sumir ou vai ter que fazer que interessante, mesmo, acho, né? Cirurgia. Interessante. Já dá para identificar, doutora, quando criança, essa questão da gengiva? Em alguns casos, sim. A gente vê que se a gengiva é um problema da parte óssea da criança, de crescimento, mas a gente tem que avaliar a idade. A gengiva muitas vezes fica inflamada e dá essa impressão também que está maior. Às vezes, quando já está mais adolescente, adulto, fala que o dentinho está pequeno, aí sim a gente recomenda a cirurgia de gengiva. Mas a gente precisa avaliar a fase, a idade e a estrutura óssea da criança também. Qual a situação, né? Pois não. Esse dentinho pequeno que a doutora comenta, né? A gente percebe muitos adultos que realmente parece que o dente não desenvolveu assim proporcionalmente, né? Isso. E daí quais seriam os recursos, né? As lentes, elas podem ajudar nessa questão estética, doutora, ou temos outras opções? Sim, as lentes podem ajudar nessa solução estética, mas antes das lentes a gente faz o que a gente chama de gengivoplastia, que é uma correção da gengiva, do tamanho dela, para expor toda a coroa do dente. Assim, depois, se ainda o paciente se queixa desse tamanho, aí a gente intervém com as lentes, facetas, né? Ou que acréscimos. É uma questão mais estética, né, Camila? Isso, é mais estético em muitos dos casos. Muito bom. Camila conosco, cirurgiã dentista da Uniodonto. Quero agradecer a sua participação hoje aqui. Muito obrigado, viu? Falando sobre as crianças, falando sobre a higiene, o cuidado e a saúde bucal das crianças, tão importante. Obrigado pela sua presença aqui hoje, viu? Obrigada a vocês. Doutora. Valeu, Obrigada por receber. Valeu. Uniodonto no programa Piracicaba Agora. Obrigado, doutora. Obrigada a Uniodonto Piracicaba. Pois não, Maria. Neto, quero falar que esse seu look é muito elegante. O pessoal gosta muito desse tom de azul. Tom de azul, né, Maria? Que, aliás, é tendência. E tem lá na Homem Chique HC, tem disponível essa e muitas outras opções. Com várias cores. Presta atenção que o Léo vai explicar tudo pra você. Vai lá. Oi Neto, oi Maria, a época mais esperada do ano finalmente chegou, época natalina. E temos aqui algumas opções de looks incríveis para você. Olha só, camisa social com elastano, um tecido muito confortável, bem facinho de passar. Temos opções de verde, opções de vermelho, com uma gravata para ficar mais charmoso. Também temos essa opção de camisa manga curta, esporte fino. Olha só, tecido de poliamida, muito confortável. Bermudas de alfaiataria, de um material que não desbota, então a durabilidade dele vai ser excelente. Também seguindo nessa linha do esporte fino, temos polo com botão, polo de zíper, você pode comandar a altura do zíper. Camisetas de malha fria, um tecido bem confortável, bem levinho no corpo, realmente um material muito bom.
E para acompanhar esses outros looks do esporte fino, também temos a calça esporte fino. Essa daqui é uma opção de verde musgo, mas temos várias outras aqui também. E além dos looks de Natal, também temos os looks de Réveillon. Confira agora. E aqui estão algumas opções de looks para esse Réveillon. Resolvi separar peças mais leves por conta desse calor de Piracicaba que ninguém está aguentando, né? Olha só, uma calça corte reto, 100% algodão, tecido bem fresquinho, muito bom. Aqui uma camisa social na cor amarela, tons mais claros, né? Na cor branca também temos 100% algodão. E essa daqui, que ela lembra um linho, mas é um 100% algodão também. E aqui vamos para a bermuda de linho, que vocês tanto queriam, tanto pediram para trazer aqui na HC. Essa opção aqui você pode colocar com uma gola padre, temos ela na opção branca e também na opção de linho. E uma coisa legal é esses botões, olha só que diferenciado. É um botão e ele não tem aquele cortinho que fica aqui, né? Ele fica como se fosse uma argola, que é muito bonito. Aqui também uma opção de polo, uma malha bem leve, de zíper. E para você que acha que nós só trabalhamos com roupas de tecido, também temos os sapatos. Olha só, esse daqui é um estilo de sapatênis branco, para você usar nesse final de ano, vai arrasar nos looks. E a respeito do nosso horário de funcionamento, como que está funcionando? Das 9 da manhã até as 21 horas, de segunda a sexta. No sábado, das 9 da manhã até as 17 horas. E no domingo, dia 14 e dia 21, das 9 às 15 horas. Não abriremos no dia 25 e no dia 1 e 2 de janeiro. E a equipe HC deseja a todos um excelente final de ano. Colaboradores, amigos, clientes, parceiros, pela preferência de sempre. Por sempre que pensar em precisar de um look, já pensa na HC. Agradecemos a cada um de vocês. Que 2026 seja um ano excelente em vossas vidas. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já. Movimento que impulsiona, parcerias que constroem, soluções que transformam. É isso que move a CIP. Um fluxo constante de ideias, conexões e realizações. São mais de 90 anos de história, impulsionando a indústria, o comércio, os serviços e o agronegócio. Mais de 7.000 associadas conectadas e representadas. Pequenas, médias e grandes empresas que acreditam na força do trabalho e na transformação. Eles movem Piracicaba e região. E a CIP é a ponte para esse movimento. Inovar sem perder de vista a tradição é o que move a CIP. Pés no presente e olhos no futuro, atuando sempre para fortalecer e transformar. A CIP é movimento, é relação, é oportunidade e é o porto seguro dos que caminham ao seu lado. É dessa forma que a CIP atua, com foco em um presente de conexões e crescimento e um futuro de possibilidades, conquistas e desenvolvimento sustentável. A CIP Conexão, Solução, Educação e Inovação. A CIP. Conectar para fortalecer. Todos os dias a vida desperta em pequenas histórias. Histórias que nascem no silêncio da manhã. Em cada gesto de cuidado, em cada olhar, em cada sorriso, descobrimos o que realmente importa: o amor, a esperança, a presença. A odontologia está além do tratamento. Ela transforma vidas, abre caminhos, cria novas lembranças. Porque todo sorriso é um convite para celebrar a vida. Você é um agente de transformação através da saúde e sorrisos. Uniodonto. O nosso sorriso é único.
A medicina de Piracicaba acaba de entrar em uma nova era. Chegou ao Hospital Unimed o sistema cirúrgico Da Vinci X, uma das tecnologias mais avançadas em cirurgia robótica do mundo. Agora, os procedimentos são realizados com precisão milimétrica, menos dor, incisões menores e uma recuperação muito mais rápida para o paciente. Tudo isso com o cuidado, a segurança e a excelência que só a Unimed Piracicaba oferece. O futuro da medicina já é presente aqui. Unimed Piracicaba, sempre à frente. Há mais de 30 anos, o movimento começou. Não apenas um sindicato, mas uma força coletiva. O CIMESP nasceu do sonho de empresários visionários que entenderam que juntos poderiam ir mais longe. Hoje somos mais que uma entidade. Somos uma estrutura sólida, moderna, aberta e atuante. Conectamos empresas a serviços estratégicos, parcerias comerciais e instituições de ensino, inovação e tecnologia. Desde sua fundação, o CIMESP é reflexo de uma liderança participativa, ética e moderna, que respeita o passado, valoriza o presente e constrói o futuro. CIMESP, unindo forças, impulsionando o futuro. Educação transforma vidas. E no Senac Piracicaba, isso acontece todos os dias. Há mais de 32 anos estamos presentes na Rua Santa Cruz, 1148, oferecendo estrutura completa e acessível para quem busca conhecimento. Cursos em saúde. Tecnologia. Turismo, aprendizagem e muito mais. Preparando você para conquistar seus sonhos. Com bolsas 100% gratuitas em grande parte dos cursos. Aprender nunca foi tão possível. Quer saber? Senac! Acesse sp.senac.br/Piracicaba. Você sabia que o Delta possui uma central frigorífica exclusiva? Aqui todos os dias recebemos carnes fresquinhas, direto dos produtores mais exigentes. E tudo como exige a Lei de Qualidade e Procedência CISP. Por isso a carne Delta é garantia de muita qualidade. Desossa, cortes, embalagem automatizada, condicionamento adequado, tudo para garantir o melhor, sempre. Delta Supermercados, cada dia melhor. A gente nunca sabe o horário que a gente vai precisar de um medicamento, de uma fralda que acabou, de um suplemento, enfim. Mas a Drogal, ela tem lojas abertas 24 horas para você, para sua comodidade, em pontos estratégicos da cidade, para atender todo mundo. Gente, tem loja 24 horas da Drogal aberta todos os dias, viu? Lá na Rua Governador Pedro de Toledo, 1064, no centro da cidade, tá? Você também tem uma loja que tem atendimento 24 horas, que é aberta todos os dias, na Avenida Independência, no 2758.
E também você tem a loja lá pertinho do terminal do Vila Sônia, atrás do terminal, com muita facilidade para você, na Rua Corcovado, 1537. São 3 lojas na cidade de Piracicaba, em pontos estratégicos para você que precisa de um atendimento, né? De repente precisa fazer um exame, precisa fazer algum teste ou comprar algum medicamento, ou de repente na conveniência mesmo, né? Você precisa de alguma coisa ali da conveniência da Drogal, que também é enorme, uma variedade grande de produtos. Você pode passar em uma dessas lojas, com certeza uma das 3 vai estar no seu trajeto. Então aproveite você também as lojas com atendimento 24 horas da rede Drogal. Drogal é a rede piracicabana que mais cresce, com 90 anos. Drogal, feita por pessoas, feita com o coração. Nós temos o prazer de receber aqui a Alexandra Faccioli Martins, ela que é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito obrigado, seja bem-vinda, tudo bem? Olá. Tudo bem, muito boa noite, Neto, Maria, ouvintes. Obrigado. Pessoas que nos assistem. Valeu, obrigado pela sua presença. Muito obrigada mesmo pelo convite. A gente vai conversar um pouquinho sobre vários assuntos, né? Claro que você que está em casa vai poder participar conosco, né? Através do WhatsApp, através do telefone fixo também, quer fazer alguma pergunta, e a gente vai conhecer um pouquinho da profissão também, né? Conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público, as ações, obviamente, ligadas à nossa cidade, à nossa região metropolitana, e você que está em casa, que você participe conosco também, 991-4110-48. Pois não, Maria. Olha, a gente vai falar rapidamente aqui, resumidamente, o currículo da Alexandra, né? Que ela é muito qualificada, então só para você conhecer um pouquinho da atuação dela, ela é promotora de justiça do MPSP, segunda vice-presidente da ABRAMPA, que é a Associação Brasileira de Promotores do Meio Ambiente, designada desde 2012 para atuar junto ao Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA, o núcleo PCJ Piracicaba. Ela também é representante do Ministério Público de São Paulo no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Ainda coordenadora do 17º Núcleo Regional da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, em Piracicaba. Ela também é professora, convidada de cursos de pós-graduação e também membro colaboradora da Comissão do Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público 2022-2025. Também é membro e integrante da comissão consultiva do projeto Conexão Água do MPF. Muita coisa nessa história de vida, hein, Alexandra? Parabéns. Obrigada. São quase 30 anos, Olha, né, de atuação. Uhum. E até pelo currículo, vocês percebem que sempre o tema água foi um diferencial na minha trajetória. Nesse elemento tão importante, os recursos hídricos representam um desafio, assim como o saneamento no nosso país. Então, nós atuamos tanto no nível local, regional, mas também com articulações na esfera estadual e nacional, para que o nosso país consiga avançar nesses direitos que são tão essenciais, tão básicos, para o mínimo de dignidade da pessoa humana, para garantir saúde, qualidade de vida, um meio ambiente equilibrado. E aqui nós temos o nosso grande Rio Piracicaba, né? Que é o nosso grande símbolo, que eu acho que é o que nos move aí numa grande missão de tentar buscar, né, a sua recuperação. Apesar do desenvolvimento que a região obteve, né, nós temos que olhar para essa preocupação com o nosso desenvolvimento sustentável. Então, nós temos aí, com os colegas que atuam na região, com o meu super parceiro, Ivan Carneiro, que está comigo também desde 2012 no GAEMA, essa busca por uma série de políticas públicas ambientais que propiciem a melhoria da qualidade, tanto em termos de disponibilidade, como mesmo das condições do Rio Piracicaba, por exemplo, dentre as diversas ações. Agora, Alexandre, até para a gente entender, né, esse papel tão essencial do Ministério Público, né, que além de fiscalizar e ter uma atuação direta, né, porque a gente sabe que
perder o tom do cuidado com a própria água, que é o setor que você trabalha mais, né, ligado ao meio ambiente, é muito fácil nas grandes cidades. A gente viu a tragédia que aconteceu um tempo atrás, a mortandade dos peixes, né? E sempre acontece coisas desse tipo. Então a gente tem vários órgãos que tomam conta disso, também o Ministério Público, e vocês trabalham em conjunto, né? Na prevenção também, né, Alexandra? Sim, de fato, essa atuação, quando se pensa no resgate de uma bacia hidrográfica, de uma dimensão como a que nós temos nos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que abrange 72 municípios, tendo as suas nascentes lá em Minas Gerais, realmente é uma missão que depende de muitos atores e de uma convergência de ações. Então, nós somos muito privilegiados de ter um comitê de bacias que é o mais conhecido do país por sua atuação fortíssima, justamente talvez pelos desafios que aqui nós enfrentamos, com o sistema Cantareira, que tanto nos preocupa, e com uma situação hídrica que vem se degradando pelo próprio desenvolvimento, né? Juntamente com a região metropolitana de São Paulo, nós somos o segundo PIB do país, então nós temos aqui um vetor de crescimento muito forte, em que essa compatibilização com os recursos naturais também são urgentes. E nós chegamos numa situação e vivenciamos muito nos últimos anos essa preocupação com as crises hídricas. Sim. Era algo que não nos preocupava. Antigamente vivenciávamos situações como a questão do rio, do surgimento de espumas, isso avançou com a melhoria do tratamento, mas hoje nós temos que nos deparar com essa questão justamente tanto de episódios como essa tragédia que aconteceu ano passado, que infelizmente vai ficar para a nossa história como o pior desastre ambiental que nós tivemos aqui no Rio Piracicaba, mas também situações de escassez hídrica. 2014, 2015, sim, gravíssimo. Ainda nós vimos aquela cena, acho que não nos esquecemos que as pessoas podiam caminhar pelo rio. Esse ano também foi muito triste essa situação de todos acompanhando. O rio está com 90 centímetros, o rio está com 80 centímetros, quais são as providências? Então, não basta hoje só trabalhar justamente na questão da responsabilização. Por isso que o Ministério Público tem uma divisão que, além dos promotores que atuam nas questões envolvendo danos e questões locais, também os promotores regionais, como é o caso do GAEMA, que é uma divisão por bacias hidrográficas. Ah, perfeito, assim que é dividido. Justamente, por isso que hoje o GAEMA atua nessa região, sobretudo, do Baixo Piracicaba. Temos 21 municípios na nossa área de abrangência, pegando boa parte aqui também, além do Baixo Piracicaba, também da Bacia do Corumbataí. Então, essa visão regional nos possibilita trabalhar, talvez, na origem dos problemas, justamente na prevenção e em medidas que sejam coordenadas, porque realmente numa situação envolvendo esses impactos que são transfronteiriços, que nós chamamos, não adianta só um município cuidar, todos têm que cuidar. É uma grande cooperação, um grande esforço com ações, com metas, com estratégias e com muitos investimentos para garantir que haja uma melhoria. Temos ainda um desafio enorme e essa situação sempre nos preocupa demais. Nós cobramos reiteradamente, tanto o comitê como os órgãos de gestão de recursos hídricos. Hoje nós temos uma entidade reguladora que é a SP Águas, que sucedeu o DAEE, todos conhecem mais como DAEE, mas nós também temos a CETESB cuidando da qualidade. E aí, quanto menor a vazão, pior a qualidade. E quando nós falamos da questão dos recursos hídricos, nós estamos pensando não só nos grandes prejuízos que pode advir para os ecossistemas aquáticos, mas para a saúde humana, porque é justamente desse manancial que vem a captação para o abastecimento público. Correto. Então, com qual qualidade nós estamos recebendo essa água, né? Na nossa casa, na nossa torneira? Então, esse trabalho de conscientização e mesmo de construção de planos de contingência nunca foi tão urgente. Então, nós fomentamos, cobramos, ajuizamos ações civis públicas, temos procedimentos, alguns deles que são de acompanhamento de políticas públicas, outras são inquéritos civis mesmo, porque já detectamos problemas ocorrendo. Aí é inquérito, né? E aí já é inquérito, tanto civil ou mesmo o inquérito policial, quando nos deparamos com uma infração penal.
mas pensar nesse recurso tão importante, além da questão da vazão, da qualidade, nós temos que pensar na recuperação dos recursos florestais, né, da nossa bacia, olhando até para as microbacias. Nós temos que pensar justamente de uma conscientização, de uma educação das pessoas. Nós temos que pensar no uso e ocupação do solo. Piracicaba enfrenta uma situação gravíssima com os núcleos urbanos informais que cada vez mais avançam na área rural. Então, a própria prefeitura lançou na última semana uma campanha de fiscalização, demonstrando e alertando as pessoas dos problemas que isso acarreta, né? E realmente, né, o que afeta uma região vai acabar afetando a todos nós, porque todos esses recursos ambientais são interligados. Bom, estamos ao vivo e você participa conosco. 991-41-10-48. Pode mandar sua pergunta. Pois não, Maria. A Alexandra está falando um pouco, né, desse trabalho, o GAECO, né? Gaema, especialmente, que cuida de muitos municípios aqui da nossa região metropolitana, inclusive São Pedro, Águas de São Pedro. A Cleide mandou uma foto linda que a filha esteve passeando em Águas, fez essa foto maravilhosa, né? Aqui é uma represa em Águas, né? É a Lagoa de Águas. É uma lagoa. Sim, nós temos lá uma lagoa. Nós somos muito privilegiados, nós temos aqui locais belíssimos. Eu sempre costumo dizer que nós precisamos divulgar cada vez mais as nossas belezas naturais, porque eu acho que só preserva, só cuida quem conhece, quem ama. Quem tem uma região como o nosso Tanquã, né, que é denominado do mini Pantanal Paulista, que recebe turistas do mundo inteiro, justamente pelas aves migratórias. Quando aconteceu a tragédia ano passado da mortandade, foi uma tristeza, porque não afetou apenas os ecossistemas aquáticos, mas também os terrestres que ali dependem. Nós temos hoje ainda colônias de pescadores que sobrevivem disso, que ali também têm as suas atividades. Mais ainda, esse potencial turístico precisa ser melhor olhado. Eu fico muito feliz dessa oportunidade como hoje nós temos, de falar sobre a questão ambiental, porque eu vejo cada vez mais isso ganhando uma notoriedade na própria comunicação, na própria sociedade. Hoje as pessoas cobram, né? Nós recebemos constantemente denúncias de extravasamento de esgoto, de problemas relacionados à falta d'água, de pessoas que nesse período de estiagem prolongada ateavam fogo de forma absolutamente inconsequente, levando muitas vezes a situações gravíssimas. A questão do incêndio, da poluição atmosférica foi um desafio enorme esse ano e tem sido, nesse cenário de mudanças climáticas, cada vez mais importante de ser cuidado com medidas de prevenção, de rápida detecção e de combate. E para isso a gente precisa das pessoas, a gente precisa da sociedade auxiliando, tendo clareza para quem denunciar, a quem acionar e verificando que os órgãos públicos estão, cada um no âmbito das suas atribuições, executando as suas funções. Tem cidades onde o saneamento básico, o tratamento de esgoto e a água, ela tem um comando só, né? Por vezes uma oligarquia ou o próprio setor da prefeitura, né? Aqui a gente tem três situações, né? A gente tem a prefeitura, é uma demanda que vai para a prefeitura tem que cobrar uma oligarquia, que é o caso do SEMAI, e nós temos um contrato aí com uma PPP. Isso é interessante para a cidade, porque como é que fica o contrato ao longo dessa negociação que está acontecendo agora, né? Eu não tive a oportunidade de entrevistar na ocasião, né, que você citou e te viu as imagens, eu não vi presente a representante da PPP lá, não sei se estava, inclusive, né? Conversei com você, conversei com o representante do SEMAI, representante da prefeitura, mas assim, como é que fica esse decorrer desse crescimento? Isso já foi previsto em contrato ou não? Isso tem uma mudança? É obrigatório mudar? Como é que o contrato já da parceria público-privada, no caso de Piracicaba, é um contrato antigo. Ele envolve, sobretudo, a prestação de serviços relacionados à coleta, afastamento e tratamento de esgotos. O SEMAI continua com a prestação de serviços relacionados ao abastecimento público. Perfeito. Né? Essa definição é uma escolha do poder público em relação a como esses serviços serão executados. Mas a responsabilidade sempre será do município.
Então, independentemente do modelo escolhido, o serviço tem que ser eficiente. A como prefeitura é regra responsável. básica, justamente, tanto o município como a autarquia, que é o SEMAI, são obrigados a garantir que as coisas funcionem, né? Esse contrato, por ser antigo, tem alguns problemas, como a própria área de abrangência dessa concessão, e um benefício que foi muito importante, um avanço dessa legislação, que foi o denominado novo Marco de Saneamento de 2020, foi a obrigatoriedade da inclusão dos núcleos urbanos informais e da área rural. Então, nós temos também as favelas que têm que ser, e outros núcleos irregulares, que têm que a garantia do saneamento, né? E aí nós temos a área rural também, sobretudo em Piracicaba, com esse grande número de loteamentos que nós temos. Hoje, de loteamentos ainda que estão ainda em fase de regularização, nós temos 212. É um número bastante significativo. Então, as situações às vezes vão se acumulando e vão se tornando mais desafiantes. Então, o poder público ele pode realmente aditar esse contrato, ampliar para abranger todas essas situações, ou ele pode prestar isoladamente cada um desses serviços até de forma direta. Então, isso é uma escolha que nós cobramos, na verdade, nós temos o acompanhamento de todos esses. O saneamento ele envolve, além da questão do abastecimento de água potável, do esgotamento sanitário, nós temos também a questão da limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos, que é outra parceria público-privada bastante complexa que nós temos no município, e a drenagem urbana. Chegando agora o período de chuvas, né? Sim. Surge outra preocupação, né? Que é assim, né? É justamente os órgãos estarem com os serviços de acordo para minimizar os impactos dessas chuvas que acabam sendo, né, tendo um volume e uma intensidade muito maior do que nós víamos anteriormente. Então, as próprias defesas civis, isso é um trabalho que nós temos trabalhado nos municípios da região, de fortalecer as defesas civis, porque elas que fazem o primeiro atendimento. Então, alguns municípios menores, com estrutura menores, que não têm as estações de corpo de bombeiro, mais ainda que tem que ter um olhar mais apurado, conjunto mais para acionar e para atender a população de uma forma muito rápida. Hoje tem até um centro de emergências em São Paulo que cuida do estado, né, monitorando, avisando. Esse último final de semana nós recebemos, né? Sim. Todo mundo começa a receber no SMS, no celular, os apitos de alerta severo. Isso tudo vem dessa central de emergências. Mas assim, as pessoas já estão, portanto, sentindo como é importante. Aí eles falavam, olha, nós mal estamos saindo desse período de estiagem, preocupados com os incêndios e tentando minimizar os impactos. Agora nós temos que olhar para as chuvas, porque em determinadas situações, por exemplo, eles relatavam que na Grande São Paulo, que em 17 minutos eles tinham riscos assim muito graves de pessoas que precisavam ser removidas. Então, e isso adiantou muito, né, doutora? Porque você vê, aqui em Piracicaba foi uma mobilização mesmo. Eventos que estavam marcados por horário tiveram pouco público, alguns eventos foram cancelados. A gente vê o resultado que dá quando a pessoa ela recebe a informação correta, né? É a prevenção, é a garantia do acesso à informação. Passou o tempo em que a sociedade queria ser poupada das notícias ruins, né? Isso, né, deixa com o poder público que ele dá conta de tudo. As pessoas reivindicam o direito de participação, né? Nós temos hoje determinados colegiados que contam com a participação da sociedade civil, como, por exemplo, o CONDEMA, o CONCLIMA. A nossa região é muito positiva de entidades fortíssimas que auxiliam, que estão dispostas a colaborar com o poder público. Então, essa oportunidade não pode ser perdida e o Ministério Público trabalha muito para garantir essa participação da sociedade civil com a questão, por exemplo, do CONDEMA, garantir a paridade, a participação na tomada de decisões. Não é só apenas nem ter acesso à informação, é também participar, Maria, da tomada de decisões e poder ter algumas escolhas, sobretudo em assuntos que são importantes, né? Então, todo esse planejamento, ele é participativo. Por isso que são realizadas audiências públicas. E que se diziam, as pessoas não participam. Não é verdade. As últimas audiências que nós fomos, né, como essa, as pessoas vão, mesmo sendo num horário que muitas vezes as pessoas estão trabalhando, que era 8h30 da manhã. No período noturno, em várias situações, como a discussão em relação à recuperação do Piracicaba foi organizada. Hoje nós temos uma frente parlamentar
na Câmara de Vereadores, olhando para a recuperação, para as medidas do Rio Piracicaba, as pessoas, algumas não conseguiram ingressar, justamente tamanho a quantidade de pessoas, né? A alteração da parte do próprio plano diretor. Nós temos, então, tido aí um histórico na cidade de muita participação. Que bom, a gente fica muito feliz. E aqui também tem participação no programa, né, Maria? Pois não. Tem sim. O Leandro está fazendo uma pergunta interessante também. Alexandra, ele quer saber se é verdade que São Paulo, capital, ia aumentar a captação de água do nosso rio, passando de 5% para 10% a mais. Quer saber como está esse processo? Bom, ele está se referindo, né, Leandro, à situação do sistema Cantareira. Nós temos, que é o maior sistema produtor de águas do mundo, o compartilhamento da dependência com a região metropolitana de São Paulo. Então, nada menos do que praticamente 12 milhões de pessoas que dependem desse sistema. Então, a renovação da outorga, ela começa já começaram algumas discussões e em 2027 temos o término do prazo da outorga que foi concedida em 2017, depois de quase 3 anos de muita negociação para a nossa região. Então, todos os órgãos se mobilizam, participam, discutem, e nós temos a Agência Nacional de Águas e também o SP Águas no controle, assim, comandando esse processo de negociação. E a concessionária responsável é a Sabesp, né, que faz a retirada para São Paulo, mas nós temos aqui toda a calha, né, dependente aí do sistema Cantareira. Sempre existe essa perspectiva e de lado a lado de se garantir essa vazão, né? Porque sem água não tem desenvolvimento. Não é à toa que foi decretado escassez hídrica recentemente e as outorgas, que são as autorizações para captação, estão suspensas para novos empreendimentos até que a situação se normalize. Olha só. Então, essa discussão que ele está comentando é seríssima. Nós ainda estamos dando os primeiros passinhos e aguardando os documentos oficiais para verificar qual é a intenção da Sabesp em relação a essa retirada, tá? Mas estamos todos atentos e tenho certeza que a imprensa também vai acompanhar isso de perto. Sim, falou tem até 2027, né, para concluir esse processo. Sim. Então... Mas como é muito complexo, justamente, se começa de forma antecipada, porque o que se pretende é justamente a conciliação, que seja bom para ambas as regiões, que são dependentes, que essa solidariedade hídrica seja exercida de uma forma paritária, respeitando, como é o né, próprio os rio, interesses né, que passa pela fronteira e abastece todas as cidades. Justamente. Alexandra, complicou um pouquinho o fato de ter privatizado a Sabesp diante desse assunto ou não? Isso não tem muito a ver? Olha, ainda nós estamos sentindo um pouco, né, o que essa mudança vai representar. Até pelo tempo de carreira, né? Eu participei da outorga lá em 2004, da primeira, depois participei da discussão em 2014, né? Agora, né, possivelmente estarei na discussão em 2027, né? Foram cenários, cada um deles, bastante distintos. E agora é justamente essa situação da desestatização é um novo componente, né? Que agora é uma empresa privada, que tem uma nova forma de gestão, um novo olhar. Mas o que eu acho que, assim, em 2014 nós avançamos muito. Com um sistema de faixa, com níveis justamente de retiradas. Então, eu acho que mantidas as mesmas bases de 2014, muito pouco haverá que ser mudado. Então, eu estou olhando com otimismo para esse processo de negociação. Mas isso não afasta, eu acho que a lição de casa que cada região, cada cidade tem a fazer. E nós temos problemas de saneamento ainda graves, nós temos problemas de cidades que estão acima, nós chamamos a montante, que ainda não estão tratando seus esgotos com a eficiência necessária, ou que tem problemas de deficiência nesse sistema, com extravasamentos. Nós temos os problemas que nós chamamos das macrófitas, que são aqueles aguapés que cada vez mais nós olhamos, que é um processo também sério, que nós temos uma ação civil pública em face da CPFL para que não reverta isso tudo para o Rio Piracicaba, que são
Cada vertimento seriam quase 19 mil toneladas de plantas que viriam para o nosso rio. Então, nós questionamos esses impactos ao turismo, a própria qualidade do rio, as atividades que são ali exercidas, como a navegação. Nós temos os passeios, nós temos aqui interesses que são, além dos ambientais, super importantes em relação à qualidade, em relação aos ecossistemas, também interesses econômicos, sociais, turísticos né? e paisagísticos da região, que as pessoas vêm visitar, né? Muitas vezes a cidade, justamente para olhar, né? Então, isso para toda a região. Então, a gente quer que a região cresça e de uma forma, olhando para esse componente ambiental com mais consciência, porque se a gente hoje já tem muito, a gente precisa traduzir também essa consciência em ações. E isso nem sempre é fácil, né? Ó, o Adriano está assistindo, obrigada pela audiência. Se você quiser também comentar, manda um alô aqui no nosso WhatsApp 991411048. Ele diz, boa participação da promotora, Deus abençoe, ela está bem certa, temos que fazer alguma coisa para ontem. E o Adriano está comentando exatamente o que a doutora acabou de falar, ó, Piracicaba está tratando o esgoto, mas outras cidades da região não estão fazendo isso. Como é verdade, que fica? Temos um problema, por exemplo, em algumas cidades e temos ações já ajuizadas pelo Ministério Público, temos multas sendo cobradas milionárias, pedidos de intervenção, e isso eu cito claramente, porque isso tem permeado muito os noticiários, como, por exemplo, a situação de Americana, dos lançamentos, que há uma demanda que acompanhamos há muito tempo, temos a situação em Sumaré, temos um conjunto de municípios, aqui, como, por exemplo, da região metropolitana de Campinas, que tem suas contribuições aqui, algumas delas até que cumprem a eficiência, mas, por exemplo, não tinham essa situação de contemplar no planejamento e no tratamento esses núcleos urbanos informais. Perfeito. Então, quando a gente pensa em cidades maiores, isso pode representar 100, 200 mil pessoas. Muito esgoto, que acaba revertendo. Se pensar na área rural, se nós pensarmos também na poluição difusa que vem, por exemplo, da utilização de fertilizantes, de agrotóxicos na agricultura, nós estamos aqui embaixo, então nós dependemos vem tudo pro Rio que vem dessa desembocar gestão. Aqui, né, doutora? É isso aí. Então eu acho assim muito legal esse movimento que a sociedade está fazendo de assim, tem até o movimento Rio Piracicaba para sempre, Salve o Piracicaba, a equipe do Remo, a equipe do diagnóstico da qualidade de Piracicaba que acabou de ganhar um prêmio, né, justamente internacional, que justamente por analisar e por ter essa possibilidade da participação da sociedade do monitoramento da qualidade do rio, isso contribui, isso está dando visibilidade. A gente teve o pessoal foram para a COP30 agora, eles estiveram aqui o pessoal do diagnóstico, da Bluestone, Alexandre, o passeio do barco, o pessoal do passeio a Remo, né, do Remo Piracicaba. Aqui, exatamente. É uma equipe muito legal que está realmente promovendo esse diagnóstico e dando visibilidade para a situação que nós temos em diversos trechos, né? Então, retrataram de situações, por exemplo, o Quilombo, que é afluente do Piracicaba, que tem uma situação bastante complexa. E aí, ao longo o nosso rio recebendo esses afluentes, se não tiverem uma boa qualidade, não tem como aqui, nas nossas captações, nós temos realmente condições de ter uma qualidade excelente, e aí nós temos essas reiteradas ocorrências com a mortandade de peixe, porque o oxigênio está zero. Então, assim, nós acompanhamos hoje com a melhoria do monitoramento. Hoje nós estamos monitoramento automático em diversos trechos para poder detectar e cobrar responsabilidades. Continuamos perseguindo a responsabilidade em relação ao desastre de 2024 e acompanhamos cada uma dessas ocorrências de mortandade para verificar a origem, a causa. Cobramos a CETESB reiteradamente da tomada de providências e hoje até de um sistema de alerta que previna rapidamente essa situação e já possibilite que os técnicos cheguem a campo, né, para tentar evitar essas tragédias, essas situações. Nosso rio precisa de muita ajuda e de muitas pessoas, né? Nós estamos aqui integrando essa grande, né, esse conjunto de órgãos buscando soluções, mas temos todos que ir juntos. É uma atividade de cooperação intensa.
Vamos lá para a participação. Pois não, Maria, olha, diga. A gente recebeu um vídeo essa tarde, a doutora até comentou no início, né, sobre o nosso mini Pantanal, o Tanquã. O Rodrigo é morador de São Pedro, aonde chega ali, né, o Tanquã, que faz parte do Rio Piracicaba. E, infelizmente, esse final de semana ele registrou para a gente, mandou um vídeo de um triste cenário. Tem áudio, né, o vídeo do Rodrigo? Vamos ver. Vamos ver. Aí, pessoal, que dó. Olha o lixo. Aqui no Rio Piracicaba, Tanquã. É triste ver, né? Mas você vê, o morador tá lá para filmar, para registrar. E é como você falou, né? É sujeira que vem descendo o rio, né? É muito comum, até foi uma oportunidade muito interessante dessa descida que nós também tivemos com barco até desde nós descemos desde a Americana até o Tanquã. Então nós fomos identificando, né, pontos considerados problemáticos, e a questão do resíduo que é deixado pelas pessoas quando vão, né, às vezes pescar nas margens ou realizar suas atividades de lazer, ou pior, fazer churrasco, sem contar, né, as atividades dos ranchos. E aí esse lixo, esse resíduo que é deixado, com as chuvas, eles acabam sendo todos levados, esse material, para a região do Tanquã. Então não é à toa que o Tanquã, com as suas belezas que são, né, cênicas, fica tomado de lixo, de macrófitas. Quando essa última vez que nós descemos, nós não conseguimos navegar, porque estava tomada justamente pelas macrófitas, por essas plantas. Olha isso, gente. Que imagem. Então, assim, é triste. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, que bonito. Isso não é saúde, isso significa matéria orgânica ali presente. Essa coisa verde, né, Alexandra, que você está falando, tá vendo em cima do rio? Sim, são as plantas aquáticas que nascem justamente pela carga orgânica ali existente, né? Pela sujeira que ali tem, gente. E isso é muito por parte dos esgotos, que são ou não tratados ou tratados de forma deficiente, que ainda tem um remanescente de lançamento. Isso somado ao resíduo, o resíduo fica muitas vezes até preso nessas plantas, e aí quando isso vai sendo levado, acaba realmente nessas áreas que nós chamamos que são os espaços mais lênticos, onde a água é mais lenta de passar, e aí se acumulam, trazendo aí uma série de prejuízos. Então essa consciência é muito importante, além de iniciativas. Nós chegamos a demandar, até porque era um dos encaminhamentos, uma das ações sugeridas também no diagnóstico, que era a questão da limpeza. Quando o rio está com uma vazão baixa, é uma grande oportunidade de fazer a limpeza, de se fazer a limpeza, de se dar uma destinação adequada para esse resíduo, para que não chegue, porque depois lá no Tanquã, com a amplitude, a extensão, é muito mais complexa essa retirada, né? E muito mais custosa, já que é tão distante. Né? Porque é longe, né? É longe. Ó, estamos ao vivo, você participa conosco, 991411048, 2534-1234, sua participação é essencial. A gente percebe que a doutora, ela fala isso, né, obviamente, com muito conhecimento, mas com muita paixão também, né? A gente vê, é tão importante isso, né, Alexandra? A gente vê pessoas que estão no lugar certo, fazendo a coisa correta, mas de uma maneira com muita vontade. A gente percebe isso quando você fala, quando você pontua o que tem que ser feito, como que vocês estão agindo. E essa atitude acaba nos comovendo também, né? Porque o rio aqui em Piracicaba, para quem assiste de fora, o rio é mais do que uma beleza. O rio é o coração da cidade, né? Quem mora em Piracicaba, a gente fala que a cidade tem um ritmo do rio. O rio atravessa, o rio divide a cidade no meio. E todo esse encanto que a doutora falou para todos nós, que é muito importante, e para a qualidade de saúde de todos nós, tudo isso é o dia a dia de todos nós que vivemos aqui, né?
Você Sim. vive aqui também, né? Lógico, eu cresci aqui, Olá. vim com 3 anos de idade. Então, assim, eu falo, meu coração é piracicabano e trabalhei nas cidades da região, trabalhei durante 13 anos em Santa Bárbara, trabalhei em São Pedro, Águas de São Pedro, e Santa Maria da Serra. Então, nós temos um contato muito próximo com cada um desses municípios. E os desafios são enormes. Nós estamos numa região metropolitana, os problemas são muito comuns, apesar de atingir de formas diferentes cada uma dessas cidades, até pelo tamanho, pela condição financeira. Mas nós trabalhamos muito no GAEMA para o fortalecimento dessa atuação regionalizada, chamando a atenção dos prefeitos de que atuar de uma forma planejada, organizada, com esse olhar regional, trará benefícios a todos e mesmo economia, né? Porque o planejamento acaba sendo aproveitado para todos. Fomentamos muito, e isso existe a participação do próprio Estado, da criação de estruturas que possibilitem técnicos estarem mais próximos dos municípios para auxiliarem na obtenção de projetos de recuperação, no enfrentamento desses desafios. E tem um projeto que particularmente assim, que eu chamo muito a atenção, que é, primeiro, a questão do próprio instituição de um consórcio entre os municípios, que eu mencionei da questão da estrutura, especificamente eu estou falando da instituição de um consórcio que possibilite a melhoria da gestão dos resíduos, dos recursos hídricos, da recuperação dos recursos florestais. Mas dentre esses projetos nós temos o que é denominado o projeto Geoparque Corumbataí, que reconhece o patrimônio geológico que nós temos aqui na nossa região, né, que é desconhecido de muitas pessoas. E esse reconhecimento receberá, se tudo caminhar na forma como previsto e com o apoio desses municípios. São 9 municípios envolvidos, sobretudo esse da porção do Corumbataí. E Piracicaba é aqui um dos primeiros municípios que tem aí a região do Tanquã contemplada, né, que recebe um selo da Unesco. Então eu falo, gente, nós vamos ter assim, né, uma região também com grife, né? A gente sabe que quando essa região recebe um selo como Unesco, isso vai propiciar o desenvolvimento em muitas frentes. No próprio turismo sustentável, trazendo a questão da melhoria ambiental, mas também de oportunidades de negócios para muitas pessoas, sobretudo que vivem nesses municípios menores, que podem ter ali também oportunidades. Então, isso viabilizado vai ser muito interessante. Piracicaba discute o projeto Piracicaba justamente para 35 anos aí de discussão, né? Então, eu acho que assim, nós temos muitas iniciativas. Eu só sempre busco dizer que essas iniciativas elas têm que ser convergentes, elas têm que dialogar. Sim. Porque senão nós temos muitas pessoas trabalhando isoladamente. Então, são, né? E isso, nós não temos mais tempo. Eu, parafraseando aí o nosso telespectador que falou que é para ontem, é bem isso, né? Nós já temos uma curva de aprendizado enorme. Nós queremos resultados, é isso que as pessoas estão cobrando. Isso nem sempre depende de nós, né? Nós, do Ministério Público, quando nós não temos um bom espaço, quando nós não temos uma boa acolhida por parte dos gestores públicos, especialmente dos prefeitos, das prestadoras de serviço de saneamento, em outras, dos empresários, todos esses atores, não nos resta outra alternativa senão a via judicial. Então, às vezes as pessoas criticam, por exemplo, nossa, o que o Ministério Público está fazendo com o esgoto que vem a montante? Muito. Temos ações, execuções, cobrança de multa, o órgão ambiental impondo penalidades, mas tem coisas que dependem do próprio Poder Judiciário. E aí, às vezes, o tempo é outro, né? Então, assim, também é importante considerar essa situação. E, à medida do possível, sempre nós trabalhamos com essa atuação que é preventiva, que é resolutiva, para evitar essa discussão judicial, pelo menos no que é consenso. Sim, né? E falar desses bens que são tão importantes, né? Às vezes a gente não entende porque algumas coisas não caminham. Não caminham, né? Que, em tese, a gente imagina que estamos todos olhando para a mesma direção, que é o interesse público, né? Claro, claro que sim.
Doutora, olha, é um prazer recebê-la aqui. Acho que foi uma aula para todos nós, né? Uma aula de cidadania, de informação. Eu queria muito ter falado ainda sobre a questão, né, da profissão em si, mas eu acho que eu vou convidá-la brevemente aí para voltar aqui para a gente falar sobre a profissão, que eu acho que é muito interessante para a gente entender, né, melhor sobre isso. Mas a pauta de hoje, a gente ficou na questão mesmo, né, da qualidade da água, do meio ambiente. Isso é essencial. A gente precisa falar mais sobre isso, conversar mais sobre isso. Sempre. Você vê pela atitude, né, dos telespectadores em participando, elogiando, é isso mesmo, né? É dessa maneira que a gente muda, com a ação de todos, né? Fiquei muito feliz com as participações, né, dos telespectadores. É uma honra e essa oportunidade de nós dialogarmos. Eu falo, hoje na nossa atuação não dá para nós ficarmos realmente só atrás da mesa. Nós realmente temos esse hábito, eu, Ivan, de estar com as pessoas, tirar as dúvidas, participar de eventos, dialogar com todos. Porque eu acho que é isso que faz a diferença. Nós temos que aí jogar muitas sementes, né, e conscientizar. Porque quando a sociedade está consciente, isso passa a entrar na própria agenda política, né? Exato. Porque são medidas de longo prazo e que têm um investimento alto, mas elas são fundamentais. Então, estou à disposição. Nós não falamos do resíduo, que é um tema, assim, nós coleta seletiva, ecopontos, nós temos aí uma agenda enorme dessa área, que é fundamental, né? E que ainda nós temos aí muito a melhorar na nossa cidade, na região como um todo. Esse é um dos motivos do consórcio, que estamos batalhando muito para que seja instituído, para até auxiliar, porque é o aproveitamento das estruturas existentes, mas com muita seriedade, olhando para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, para as pessoas que dependem. Porque se nós temos ainda coleta seletiva, é porque nós temos hoje as cooperativas trabalhando na nossa região. Então, essas pessoas têm que ser olhadas com muito respeito, né, com muita... até pela própria obrigação legal da sua inclusão. Estamos discutindo isso também no nosso plano de saneamento. Então, teremos aí outras etapas e estou à disposição, né, para quando precisarem. Temos esse papo, esse diálogo. E sobretudo, essa troca com a população. Obrigada, viu, gente, pela oportunidade, de verdade. Muito obrigado. Então, já estou confirmando aqui, doutora Alexandra virá mais vezes aqui para discutir outras pautas importantes. Obrigada, viu, Maria? Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito obrigado. Obrigada, muito obrigado, viu? Estamos em férias, e é claro, né? Todo mundo gosta de viajar, gosta de passear, com toda certeza, né? Mas às vezes há um fator complicante, né? Que é o pet. Puxa vida, eu quero viajar, eu queria pegar um hotel, pegar uma piscina, mas eu não posso deixar meu pet, não tenho que deixar meu pet, né? Quer dizer, vai ficar sozinho, meu gatinho, meu cachorrinho. E isso é uma situação que acontece muito, né, Maria? Acontece muito, Neto, principalmente para quem tem cães grandes. Também, né? não são... Sempre é uma preocupação. Porque não são todos os hotéis que aceitam. Exatamente. Cão pequenininho, tudo bem, gatinho, tudo bem, mas eu tenho um labrador, dá para ir? Labrador não pode. Então, meu amigo, minha amiga, você que é amante de pet, você que sabe que o pet é um membro da família, agora você tem uma opção muito bacana, a gente vai detalhar sobre isso. Estamos falando do Otto Hotel, na cidade de Itu, pertinho de Piracicaba. Fica apenas 50 minutos da cidade de Piracicaba, Rodovia do Açúcar, até o final dela, você chega no Hotel Otto. Exatamente, Rodovia do Açúcar, pegou a Rodovia do Açúcar, até o final dela, 50 minutos mais ou menos, você já está no Hotel Otto. Essa estrutura que você está vendo é enorme, né, Maria? Toda essa estrutura é hotel, né, Mar? Estrutura completa, Neto. São 96 suítes amplas, com sacada privativa, área social de 400 metros quadrados. É isso mesmo. Sem falar, gente, no centro de eventos, com salas de convenções para até 350 pessoas. Também conta com um restaurante, com cozinha contemporânea, piscinas ao ar livre, piscina indoor aquecida, academia equipada, quadras poliesportivas e beach tênis, além de um spa exclusivo com massagens relaxantes e terapias. Olha, o hotel é totalmente fechado. E aí, voltando naquilo que eu estava falando, mas Neto, posso levar meu cãozinho? Posso levar meu cachorrinho? Pode sim. Pode ir lá, vai ter todo o equipamento, toda a estrutura para você curtir. Olha, por exemplo, aqui, olha que bacana, gente. Salão de jogos, uma grande variedade de jogos.
para você curtir com seus filhos, para você curtir com a sua família, tudo isso à disposição. Tem também a área Kids, olha que legal, a área aberta para a criançada, com brinquedos lúdicos para envolver as crianças, tudo isso à disposição da sua família. E esse espaço que a gente está mostrando, essa área enorme dentro do hotel, é a área justamente também destinada aos pets. Seu cachorrinho, seu gatinho, olha lá que beleza, gente! Vai ficar nesse astral. O seu cachorrinho vai viajar também, vai para o Otto Hotel e vai ter à disposição essa área verde para passear, para curtir, para você brincar com seu pet, porque o hotel Otto aceita pet. Olha a estrutura, olha o tamanho do hotel, gente. Tudo isso pertinho de nós, apenas 50 minutos da cidade de Piracicaba. E olha, vale a pena a gente destacar aqui, porque no Hotel Otto, o café da manhã, o almoço, o café da tarde e a janta já está incluso na sua hospedagem. Bebidas à parte. Mas Neto, eu vou levar meu cachorrinho. Tem lugar para deixar, para ficar com ele? Sim, tem os quartos que estão destinados para você ficar com o seu pet dentro do quarto. Olha que legal, gente. Muito bom, né? Gostou? As imagens, então, aéreas desse espaço maravilhoso, o espaço do Otto Hotel na cidade de Itu. Vamos fazer uma reserva? Vamos aproveitar as férias? Então entre em contato agora no 011 94131 4646. 94131 4646. 011, porque é Itu, 94131 4646. Faça a sua reserva, vá com a sua família, leve o seu pet. Ponto. Agora não tem mais desculpa, né? Ah, eu não consigo viajar porque tem um gatinho, tem dois gatinhos, tem dois cachorrinhos. Pode levar, põe no carro e leva. Eles vão se divertir, assim como o senhor, como a senhora, vão se divertir lá no Otto Hotel. Lembrando que para as crianças tem uma equipe de recreação nota 10, tem piscina aberta, piscina fechada aquecida. Tem muitas atrações, campo de futebol, academia, quadra de areia, quadra de tênis, tem muita coisa para você fazer nessas férias e tudo isso juntinho da sua família e juntinho do seu pet. Gostou? Entre em contato agora, 011 94131 4646. Otto Hotel na cidade de Itu. Você merece ter um momento doce durante o seu dia. Se dê uma pausa e se presenteie com as delícias das Zuleicas Doces. Um momento especial com uma experiência incrível. Ambiente climatizado, atendimento de qualidade, ampla variedade de produtos. Docinhos, bombons, pavês, bolos, tortas, pudins, salgados, cafés e muito mais. Zuleicas Doces oferece também possibilidade de reserva de mesas para reuniões de segunda a sexta. E ainda você tem a disponibilidade de adquirir bolos inteiros à pronta entrega. Encomendas para festas de aniversário, casamento e festas corporativas com cardápio diferenciado. Visite a loja das Zuleicas Doces, em Piracicaba, localizada na rua Dona Eugênia, 775, no bairro São Dimas. De segunda a sexta-feira, das 11 às 19 horas e aos finais de semana e feriados, das 9 às 20 horas. Zuleicas Doces, o ponto doce da cidade. Plenitude Cirúrgica, venda e locação de equipamentos para cuidar de quem você ama. Atendimento especializado com orientações gratuitas de enfermeira. Produtos para cuidados especiais de idosos. Convalescentes de lesões.
além de produtos adequados para proteger seu corpo na prática de atividades físicas com toda a linha fitness de alta qualidade. Na Plenitude, você também encontra produtos para gestantes e bebês, como, por exemplo, o monitor pré-natal para ouvir os sons do seu bebê a qualquer momento. Na Plenitude Cirúrgica, você encontra produtos de qualidade, atendimento diferenciado, preços justos e entrega rápida. Plenitude Cirúrgica, venda e locações de equipamentos. Rua Santa Cruz, 501, no Bairro Alto. Tire suas dúvidas ou solicite orçamento pelo WhatsApp 19 99991 1271. Plenitude Cirúrgica. De volta ao programa Piracicaba agora, deixa um recadinho para você da Oficina dos Óculos. Qualidade em óculos é na Oficina dos Óculos. Lá você vai encontrar as melhores marcas, a melhor qualidade e, claro, bom gosto, bom atendimento e ótimos preços. Na oficina você leva sua receita, os seus óculos, lentes e armações são confeccionadas em 24 horas. Além disso, você conta também com uma variedade muito grande de óculos com proteção UV. Na tela você tá vendo só? Então passe na Oficina dos Óculos, gente. Em 3 endereços, aliás, Benjamin Constant, 897 no centro, Vigílio da Silva Fagundes, 599 em Santa Terezinha, Rio das Pedras, 2562 no Alvorada. Oficina dos Óculos. Passou muito rapidinho esse programa de sexta-feira, já chegamos ao final e, claro, agradecendo muito a sua companhia aqui conosco. Quero te desejar também um excelente final de semana. Tchau, tchau. Obrigado a todos, vai ser diferente. Fique com Deus, excelente final de semana. Tchau. Quer tirar dúvidas sobre saúde bucal? Acompanhe às quartas-feiras o quadro da Uniodonto no programa Piracicaba Agora, sempre com um profissional ao vivo conversando com você. Mais uma prestação de serviço da Uniodonto. Uniodonto, nosso sorriso é único.